pobre, ele não tem acesso à informação, de fato. Ele não tem acesso à informação do que acontece do lado dele. Ele recebe aquela informação que agride a ele. Quando eu assisto um Datena, e aí eu tô vendo ali os bandidos e tal, eu tô falando do meu filho. O modo como eles fazem isso não é pra gente. Comemorando 15 anos de história e contribuição para a difusão da literatura nas periferias de São Paulo, a Cooperifa destaca a 9ª Mostra Cultural deste ano, o Festival Várzea Poética. O Você Repórter da Periferia veio até o campo do CDHU, localizado no Jardim São Luís, zona sul de São Paulo, para conhecer mais esse projeto que celebra o encontro da tradição do futebol de várzea com a poesia marginal dos saraus. O Desenrola e Não Me Rola surgiu por uma proposta mesmo de não seguir o caminho tradicional da profissão. O fato de eu estar vivendo no meu bairro, não como um morador comum que vem para cá para dormir, entender e estar sentindo na pele tudo o que estava acontecendo, eu falei, eu não vou seguir esse rumo de jornalismo. E a minha porta de entrada para essa forma de fazer um jornalismo diferente foi o movimento artístico da periferia, né? Quando a gente começou, a gente chegava num espaço, aí a gente fazia começava a entrevistar as pessoas e era só escrito. Na época não era em vídeo, a gente tinha uma dificuldade muito grande em relação a fazer vídeo, porque a gente não tinha equipamento, a gente não tinha uma estrutura. Nos momentos que a gente fazia essas matérias escritas, os lugares por onde a gente ia, sempre quando a gente chegava, outras pessoas encostavam perto da gente e falavam assim, poxa, vocês não poderiam ir lá falar também sobre o meu trabalho? Aí a gente trocava contatos e daí na outra semana a gente já estava em outro lugar. E a gente começou a fazer isso. Quando a gente percebeu, a gente já estava em rede. O factual, ele é interessante, ele é. Mas muitas vezes os estereótipos se baseiam no factual. Nossa, a juventude poderia estar seguindo outros caminhos, mas olha o que eles estão fazendo, né? Ou então, nossa, como essa pessoa é esforçada, abandonou uma carreira para fazer tudo isso na comunidade. Não. Né? Isso é mais do mesmo. O objetivo maior é tirar esse estereótipo, né, da grande mídia. Porque se você assiste um jornal que todo momento ele está noticiando, ele está falando que o seu bairro está perigoso, que você não pode sair na rua, todo dia você escutando isso, você começa a acreditar nisso. E daí quando chega no final de semana que ele pode ter um lazer, que ele pode entender que perto da casa dele está acontecendo um samba, está acontecendo um sarau, que está acontecendo alguma coisa que vai ser legal para ele ir até lá, para ele interagir, ele se fecha, ele fica dentro de casa e ele começa a entender, ele acha que é melhor ele ir pro centro, né? Não que ele não possa se divertir no centro, a gente tem que ter o direito à cidade, né? Mas ele começa a entender que ele tem que ir pro centro porque se ele ficar aqui vai ser perigoso para ele. Normalmente a periferia ela sempre vem sendo pesquisada, né? E por pessoas que não são da periferia. Então a periferia, quando ela começa a produzir conteúdo, produzir conhecimento e começa a falar de si mesma, ela começa a criar suas próprias narrativas, né? Marginais mandam mensagem mesclada, música, moção, manos, minas, marchemos, multidão monumental, movemos. A importância da literatura para a periferia é que você se entende como poeta e como pessoa. Você lendo uma coisa que foi escrita por alguém como você, é mais fácil de entender. Não estou falando que Carlos Drummond não é uma coisa que a gente tem que estudar, a gente tem que estudar. Mas eu acho que mais prático de entender do que Carlos Drummond seria uma vizinha minha fazendo uma poesia, um vizinho meu cantando um rap. Os jovens, inclusive, que estavam no congresso ano passado, foram lá para conhecer debatedores que estavam na mesa, sabe? Eles conheceram a produção daquele escritor e eles foram lá para conhecer pessoalmente aquele escritor, algo que era muito difícil há algum tempo atrás, né? O próprio morador da periferia reconhecer um escritor da periferia, né?
é o espaço do coworking, né, escritório de quebrada, que é esse espaço que é muito difundido em locais como Faria Lima, Paulista, Berrini. Então, a gente trouxe para cá, para o Jardim Ângela também. A gente tem aqui um espaço de auditório. Aqui na região, são poucos os espaços que conseguem abrigar uma reunião, uma atividade. Então, a gente também cede esse espaço para que a produção não se pare, né? O coletivo não pare de produzir. A gente entende que na periferia existe uma produção de conhecimento gigantesca, né? Uma produção de conhecimento que faz com que as pessoas tenham transformações nas suas vidas que é impossível descrever com palavras. O que a gente pensou? Vamos criar um projeto que a gente vai formar pessoas que são nossos vizinhos, são pessoas que moram nas periferias de São Paulo, para escrever para o site também. Esse projeto de formação é o Você Repórter da Periferia. Eu acredito que hoje os principais objetivos do curso é a desconstrução do jovem sobre o seu território, sobre as nuances sociais que estão acontecendo dentro da periferia, e eu digo periferia, periferias, né, porque as periferias elas são diferentes, e principalmente construir a identidade dele a partir das técnicas e ferramentas do jornalismo. Quando eu tive contato com o Você Repórter, eu consegui fazer na prática coisas que eu via na teoria na faculdade. Então, você ir na rua, você conseguir pegar a máquina, um gravador, um microfone, você está na frente da câmera, você está por trás da câmera, é muito mais a prática, né? E também tem muito do discurso, né? O discurso na faculdade é bem diferente do discurso que a gente encontra no Você Repórter, que é você evidenciar as coisas boas desses espaços. Nós percebemos os empreendedores que estão no local, nós percebemos a juventude que está cada vez mais ativa, né? E a juventude que eu digo, ela está ativa em questões como política e economia dentro do nosso território. E quando a gente negligencia isso para falar apenas de violência, a gente está construindo uma narrativa totalmente diferente. Você pegar um projeto desse de jornalismo, de educomunicação na quebrada, é você fomentar, né, essa discussão do que é jornalismo, do que é cultura, do que é produção audiovisual e reinventar isso, ressignificar. É uma mensagem que também podemos. Eu acho que fora aprender a fotografar, editar, essas coisas que verdadeiramente me levaram para o mundo externo, né, com um olhar diferente, ressignificando a minha própria vida também, me tirando de uma profissão que me deteriorava, porque eu até então fazia uns trampos de empregada doméstica, tal, fazia faxina. Então isso me agregou um outro valor que eu não sabia que eu tinha. Mas os valores humanos, eu acho que foi o mais legal. A gente descobrir como as pessoas elas criaram determinados projetos, como que aquilo surgiu até o próprio coletivo do Desenrola e como isso vem sendo feito dentro das periferias, toda essa articulação foi o que mais me emocionou. Isso foi o que mais agregou no meu valor humano enquanto mulher, mãe. É você sentar e se identificar com as pessoas do seu bairro, que moram naquele território que você não conhecia. É você fazer uma roda de conversa que, independente das câmeras, você conseguir conhecer as pessoas com quem você está trabalhando ali, naquele momento. Essas narrativas, elas estão aí, sempre estiveram. Agora, de um bom tempo para cá, isso, na realidade, está sendo visto, né? A cultura periférica, todas as coisas que é feita aqui dentro, chama atenção de fora para dentro, né? E a gente que está aqui, a gente quer continuar fazendo aqui, mas a gente também quer fazer de dentro para fora, né? Porque é importante isso também, justamente para quebrar essa questão do estereótipo das pessoas que não sabem, pessoas que escutam, pessoas do lado da ponte para lá, que escutam que aqui da ponte para cá só tem violência. Só que essas pessoas, elas têm medo muitas vezes têm medo de vir para cá porque só escutam um tipo de fala, só escutam uma história e não está escutando a outra. Quando um jovem produz uma reportagem, por meio do curso, a gente entende que ela tem 5 dimensões. Uma é esse jovem adquirir conhecimento durante a entrevista que ele faz com as pessoas. A segunda é esse jovem mudar o seu olhar sobre o seu bairro, sobre o que é periferia. A terceira é quem está sendo entrevistado entender que a juventude ela só precisa de oportunidade, né? A quarta é quando a família dessas pessoas vem um jovem produzindo a reportagem. Isso é um momento assim, fantástico. E a quinta, para mim, eu acho que
ela tem um quê de utopia, que é produzir um jornalismo que as pessoas se sintam representadas, né? A gente está começando a provocar esse outro olhar, essa sensação de que outras narrativas, outros mundos possíveis são capazes de ser enxergados na periferia por meio das nossas reportagens.